pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nas Ondas do Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. O programa de hoje, muito especial, a gente vai ter aqui a programação que vocês já estão acostumados com os resultados da rodada, mas o resultado um pouco mais curtinho, a gente só vai falar de Copa do Brasil e a parte mais relevante, a maior parte do programa de hoje vai ser voltado para a convocação de Carlo Ancelotti, a convocação da seleção brasileira. A convocação oficial sai na próxima segunda-feira, 5 horas da tarde, está marcado para divulgação ali no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, mas nós queremos ouvir o povo, queremos ouvir aqui os nossos ouvintes do Nas Ondas do Esporte, o que o pessoal está achando, qual é a expectativa para a convocação ideal da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, beleza? Então fique ligado no programa até o final para você ver a opinião dos nossos ouvintes para a convocação da seleção brasileira. Para começar com o programa, como a gente já está acostumado, vamos então com os resultados da rodada. E para focar nos resultados, eu optei para trazer para vocês aqui os resultados da Copa do Brasil. Então vamos a eles. A gente teve a fase 16avos da Copa do Brasil. Então nós tivemos o Atlético Mineiro eliminando o Ceará nos pênaltis, depois de vencer por 2-1 em Minas, perdeu por 2-1 no Ceará, decidiu nos pênaltis. O Atlético Mineiro avançou, apesar de ser amplamente dominado pelo Ceará no jogo de volta, conseguiu assim se classificar. O Cruzeiro venceu o Goiás no jogo de volta após empate em 2-2 e assim se classificou. O Atlético Paranaense, após 2 empates em 0-0, venceu nos pênaltis o Atlético Goianiense e avançou. O Flamengo foi surpreendido e depois de vencer o Vitória no Maracanã pelo placar de 2-1, perdeu no Barradão por 2-0 para o Vitória e está eliminado pelo time da Bahia. O Grêmio venceu no Rio Grande do Sul por 2-0 e também venceu o Confiança no Sergipe por 3-0 e avançou. O Vasco venceu no Rio de Janeiro por 2-0 e empatou depois na volta por 2-2, avança também. O Fortaleza havia vencido por 2-1 a ida, empatou a volta por 0-0 e avança. O Remo venceu o Bahia nos 2 jogos, vitórias por 3-1 e 2-1 também avança. O Botafogo, surpreendido pela Chapecoense, havia vencido no Rio de Janeiro por 1-0, perdeu em Santa Catarina por 2-0 e está fora, Chapecoense avança. O Mirassol venceu o Red Bull Bragantino, depois de empate em 1-1, venceu por 2-1 na volta e avança. O Corinthians já havia vencido o Barra de Santa Catarina por 1-0, venceu novamente por 1-0 e também avançou. O Fluminense, depois de um empate em 0-0, venceu o Operário por 2-1 e avançou. O Palmeiras venceu novamente a Jacuipense, depois de vencer por 3-0, venceu por 4-1 e avançou. O Internacional de Porto Alegre venceu o Atlético novamente, 2-1 e 3-2, avança. O Santos, após o empate em 0-0, venceu o Coritiba por 2-0 e avançou. O São Paulo foi surpreendido pelo Juventude, depois de vencer por 1-0 no Morumbi, perdeu em Caxias do Sul, perdeu pelo placar de 3-1 para o Juventude. Então o Juventude avança às oitavas de final, beleza? Esses então os resultados da Copa do Brasil. Boa tarde, obrigado, boa tarde a todos, bem-vindo a todos na casa da CBF. Empezamos com a lista, passando por los goleiros. E para a segunda parte aqui do nosso episódio especial do Nas Ondas do Esporte, vamos falar de convocação da seleção brasileira. Próxima segunda-feira, então, no dia 18, o Brasil vai ser convocado aí por Carlo Ancelotti às 5 horas da tarde no Museu da Manhã no Rio de Janeiro, para termos então os 26 atletas escolhidos para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Há expectativa ainda de quem serão esses atletas escolhidos. Há uma pré-lista já divulgada aí pela CBF aos clubes. Essa pré-lista contém 55 atletas, entre goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. Esta pré-lista contém atletas, inclusive, que não estão em convocações recentes do técnico Carlo Ancelotti, como o tão comentado Neymar.
que há ainda a expectativa se ele vai ser convocado para a Copa ou não. E pensando nisso, eu convidei alguns ouvintes e amigos aqui do Nas Ondas do Esporte para comentar e darem os seus pitacos sobre a convocação da seleção brasileira, o que esperam da convocação ideal da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Então, vamos ver então o que os ouvintes e aqui os amigos do Nas Ondas do Esporte esperam da convocação de Carlo Ancelotti no próximo segunda-feira e a expectativa da nação brasileira para o Hexa. Vamos lá, começando aqui pela convocação e expectativa do Denis. Bora lá. Olá pessoal, saudações a todos. Aqui é o Denis Lima falando e eu vou incorporar aqui o Carlo Ancelotti, deixando a minha convocação para os 26 jogadores que farão parte aí do elenco da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Fenerbahçe e, atenção, Hugo Souza, Corinthians. Eu acho que a gente tem que ter um bom defensor de pênaltis ali, porque a gente tem sofrido muito nesse aspecto nas Copas do Mundo. Defensores: Marquinhos, do Paris Saint-Germain; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Bremer, da Juventus; Alexandro, do Flamengo; Douglas Santos, do Zenit; Danilo, do Flamengo; Wesley, da Roma; Ibáñez, do Al-Ahly e Thiago Silva do Porto. Sim, sobrou uma vaga, vamos levar o Thiago Silva. Lembrando que eu estou levando 9 defensores, que foi o que Carlo Ancelotti já revelou em entrevistas. Ele pretende levar 9 jogadores de defesa ali entre os defensores e laterais. Meio campo: Casemiro, Manchester United; Bruno Guimarães, Newcastle; Fabinho, Al-Ittihad, que é o substituto aí normal do Casemiro; Andrei Santos, do Chelsea; Danilo, do Botafogo e só. Atacantes: Vini Júnior, do Real Madrid; Rafinha, do Barcelona; Matheus Cunha, do Manchester United; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Luiz Henrique, do Zenit; Endrick, do Lyon; João Pedro, do Chelsea; Igor Thiago, do Brentford. Agora, meus amigos, a gente tem uma vaga para levar ou Paquetá, ou Gerson, ou Matheus Pereira, Andrés Pereira, Gabriel Sara, Ederson, João Gomes, Caio Jorge. Meus amigos, não dá, né? Vamos levar Neymar. Neymar completa minha lista dos 26. Um abraço a todos, até mais. Boa, boa, boa. Agora que o Denis já deu seu pitaco, vamos ver o que a Érica tem a dizer então sobre sua expectativa para a seleção brasileira, convocação. Vai lá, Érica. Oi, Rafa, tudo bem? Segue aqui a lista dos meus convocados. Para goleiro, eu iria de Ederson, Alisson e Hugo Souza. Zagueiro: Gabriel Magalhães, Bremer. Queria o Beraldo, mas vamos de Léo Pereira, Léo Ortiz e Thiago Silva. De lateral, a gente vai de Paulo Henrique, Ibramês, Vitinho, Kaique Bruno e Wesley. De meio campo, Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Danilo, Casemiro, acho que Gerson e Matheus Cunha. Atacante: Endrick, Ryan, o Vini, Igor Thiago, Gabriel Martinelli, o Rafinha, o Caio Jorge e o Luiz Henrique. É isso. Rumo ao Hexa, Rafinha. Boa, Érica. Depois da Érica ter invocado aí o Carlo Ancelotti e ter dado seu pitaco, vamos ouvir o Iago, que é o ouvinte aqui já do Nas Ondas do Esporte e também deu sua opinião aí sobre a convocação da seleção brasileira. Bora lá, Iago. Visando aqui a lista que saiu, eu tenho certeza que vão, eu espero que vão estar lá na Copa. Os goleiros: o Alisson, com certeza, Ederson e Bento. Os laterais: o Wesley, Danilo, Carlos Augusto, Douglas Santos. Os zagueiros: Marquinhos, com certeza, Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Ortiz. No meio campo: Bruno Guimarães, com certeza, João Gomes, Andrei Santos, Casemiro, sem dúvidas, Lucas Paquetá, o Gerson, Ederson e o Gabriel Sara.
No ataque, o Vini Júnior, certeza. Rafinha, com certeza. Matheus Cunha, o Endrick, Gabriel Martinelli, João Pedro e o Neymar. Neymar naquela dúvida, né, de sempre. Mas ainda o brasileiro tem que ter esperança. Boa, Iago, é isso aí. Esperança é o que não nos falta aqui no Nas Ondas do Esporte e também para a torcida brasileira, seja durante a Copa, seja na expectativa para a Copa, nunca vai faltar. E o Jair também, outro ouvinte aqui do Nas Ondas do Esporte, também deixou seu pitaco. Vai lá, Jair. Boa noite, meus amigos ouvintes desta rádio maravilhosa, fazendo esse trabalho que é muito importante para nós todos brasileiros. Em primeiro lugar, temos que ter confiança, acreditar em nosso potencial de jogadores. Temos os melhores jogadores do planeta. O que precisamos é nos acertar e jogar bola como sempre jogamos, fazendo a bola o nosso esporte preferido. Eu vou comentar aqui com vocês nomes que eu gostaria que estivesse na nossa seleção. Eu acredito muito em nossos goleiros, temos goleiros de primeiríssima qualidade, temos atacantes, temos defensores e temos a maior torcida do mundo. Grande abraço a todos e segue a minha lista. Alisson, Bento, Ederson, Alexandre Ribeiro, Bremer, Carlos Augusto, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibanez, Kelly Bruno, Léo Ortiz, Marquinhos, Natan, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis, Wesley. Sou muito fã e completo a minha lista dizendo Léo Pereira, Casemiro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Vini Júnior. Claro, Neymar precisa estar nessa seleção. Ele não será simplesmente uma solução para ganharmos os jogos, mas ele tem um contato muito grande com os jogadores, anima e motiva todo mundo a fazer um bom jogo. Por esse motivo, neste momento que ele não se encontra na perfeição como já esteve, eu acredito em Neymar. Lucas Paquetá, Pedro Danilo, Alexandro e Rafinha. Essa seria a minha seleção para o Brasil. Eu acredito muito em nossos goleiros, como Alisson, nossos atacantes, como todos que mencionei, nossa defesa. O que nós temos que ter é aquilo que eu falei no início. Vamos jogar o futebol melhor do mundo. Vamos ganhar esta Copa. Com certeza, vamos acreditar. Grande abraço em todos. Boa, é isso aí. Jair até já fazendo a sua convocação ali na lista, tal qual o professor Carlo Ancelotti vai fazer na próxima segunda-feira, já incorporou o professor. Isso aí. Vamos para um breve intervalo, já mais amigos do Nas Ondas do Esporte aqui comentando, mais convocações para vocês. Fica ligado, até já. Aqui a emoção é gol. Nas ondas, nas ondas, nas ondas do esporte.
De volta aqui então pro último bloco do Nas Ondas do Esporte. Mais convocações então. Vamos ouvir aqui a opinião do Jefferson. Bora lá, Jefferson. Opa, fala aí, Rafael, aqui é o Jefferson. Para essa Copa tá um pouco complicada de montar os 26 jogadores, né? Não tem muitos nomes muito certos assim, uma seleção um pouquinho duvidosa talvez, mas vamos confiar e ter fé que quem sabe vem o Hexa, né? Mesmo com tantas dúvidas. Mas para começar de goleiro, né? Não vejo muito pra onde ir, além de ser Alisson, Ederson e Bento. O Alisson tá voltando agora, vai voltar talvez agora, né? Lesionado, mas eu acho que ele ainda tem que ser titular dessa seleção. Não sei se eu confio muito em nenhum dos goleiros, pra te falar a verdade. Indo para as laterais, eu acredito que lateral, os titulares teriam que ser o Wesley e o Douglas Santos. E aí o Danilo vai ter que ir de reserva, né? Que já tá basicamente confirmado. E aí o Alexandro talvez de reserva também. Na zaga levaria o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, né? Pra formar dupla titular. E aí acredito que daria para levar o Bremer e o Baines de reserva, porque pra tentar mexer um pouco nessa seleção, não sei. O Ancelotti falou que levaria 9, mas eu botei só 8 aqui dos defensores. Vou botar um a mais aqui nos meios em relação ao que eu entendi que ele ia levar. Para mim, no meio ali titular, Casemiro e Bruno Guimarães, não fugiria muito disso. E aí o Danilo foi muito bem na última, daria para levar ele. O Fabinho e o Andrei para completar. E acho que o Paquetá também para completar. Não sei se ele tá na melhor fase dele ainda depois que ele voltou pro Brasil, né? Mas eu acho que o Ancelotti gosta muito dele, vai acabar levando ele também. Aí pro ataque vai ter que ser Rafinha, Vini Júnior e Endrick, talvez de titular. Eu queria muito que o Endrick fosse titular, mas eu acho muito difícil ele colocar ele, né? Ele tem suas ressalvas, mas pra mim ele vai pra Copa de qualquer forma, eu teria que levar ele. Aí levaria também o João Pedro, apesar de ele estar num momento difícil, né? O Chelsea como todo tá num momento difícil, mas eu levaria ele também. Também coloquei o Andrei Santos antes, né? Então, pra completar do Chelsea. Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha. Matheus Cunha seria para completar o quarteto titular, né? Eu esqueci de colocar ele. E para completar, Igor, Thiago e Ryan. Ryan, para mim, é o mais difícil, mas eu gosto muito do futebol dele, jovem, e eu acho que ele tem que ir para a Copa também para completar. Principalmente agora que estamos sem o Estevão. E acho que é isso. Acho que esses são os 26 nomes que temos aí. Que vem o Hexa. É isso, que vem o Hexa e é essa nossa expectativa aí para os convocados do Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira. Para fechar, o último convidado aqui então, Ricardo, o que tem a dizer pra gente aí da convocação da seleção brasileira? Bora lá. Fala pessoal do Nas Ondas do Esporte, Ricardo falando aqui. Bom, minha previsão da convocatória da seleção do Brasil, vamos lá. Goleiros, Alisson, Ederson e Bento. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães. Laterais, Wesley, Alexandre, Vitinho e Carlos Augusto. Meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Andrei Santos, Danilo e Paquetá. E quanto aos atacantes, Vini Júnior, Rafinha, Ryan, Anthony, Matheus Cunha, Igor, Thiago, João Pedro, Endrick e Neymar. Valeu, pessoal! Boa, boa, boa! E o Ricardo aqui também deu sua palhinha sobre a seleção de Portugal, que nós também aqui durante a Copa, Nas Ondas da Copa, vamos ter muitos comentários, não só sobre a seleção brasileira. Diz aí, Ricardo, o que você acha da seleção de Portugal, o que vem por aí na Copa do Mundo? Fala pessoal do Nas Ondas do Esporte, aqui vai a minha seleção de Portugal, a convocatória da seleção de Portugal para a Copa. Vamos lá, começando pelo gol. Diogo Costa, Rui Silva, José Sá. Na zaga, Rubem Dias, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, António Silva. Nas laterais, Nuno Mendes, João Cancelo, Diogo Dalot. No meio, Vitinha, João Neves, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Mateus Nunes e Rodrigo Mora, a joia do Porto. E no ataque, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Trincão, João Félix, Chermiti,
e Kendá do Sporting, outra grande promessa do futebol português. Boa sorte para eles. Obrigado, pessoal. Valeu! Boa. E para fechar então, pessoal, esse grande episódio especial aqui do Nas Ondas do Esporte, quero deixar meu agradecimento a todos os participantes aí que deixaram suas opiniões no Nas Ondas do Esporte, o Denis, a Érica, o Iago, o Jair, o Jefferson e o Ricardo, que deixaram suas opiniões aqui sobre a convocação de Carlo Ancelotti, que você vai ter aqui no Nas Ondas do Esporte da segunda-feira. Não perca também o nosso episódio de segunda-feira para saber quem vão ser os 26 representantes da seleção brasileira na Copa do Mundo. Para fechar, vou deixar o meu pitaco também, meus 26 atletas que ficariam dessa maneira: os goleiros Alisson, Ederson e Hugo Souza, zagueiros Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Marquinhos e Thiago Silva, os laterais Alexandro, Danilo, Douglas Santos, Luciano Juba do Bahia e Wesley, os meio-campistas Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e Danilo do Botafogo, e os atacantes Endrick, Gabriel Martinelli, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Essa é a minha expectativa, considerando aí o acompanhamento que eu tenho desses jogadores nos jogos, considerando ali o meu pensamento de Neymar pelo que ele pode entregar pela seleção brasileira e a nossa esperança que o Hexa venha. Então é isso, pessoal, esse foi o Nas Ondas do Esporte dessa semana. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Siga acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, @nas ondas de Sampa. Um abraço e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. As ondas